Hoje eu vou compartilhar um pouco com vocês como que a IA tem me ajudado nos treinos no MTB e isso tem feito uma diferença muito grande. Eu sinto uma evolução assim nesses meses que eu estou utilizando, que eu demorei muito tempo para conseguir sem utilizar IA, sem esses treinos estruturados. O intuito aqui é eu somente compartilhar as informações, com vocês do que eu tenho feito. Primeiro de tudo eu quero passar algumas informações importantes, Eu não acredito que a IA substitua um treinador real. Eu estou fazendo isso por conveniência e porque eu também não tenho um objetivo de ser um atleta profissional ou de competir seriamente. Então eu utilizo esses treinos personalizados para me ajudar a evoluir no mountain bike sem uma pressão, sem ter um compromisso 100% ali. E justamente essa é uma desvantagem, da IA perante um treinador real, que o treinador também ele tem um feeling ali, ele vai estar te vendo muitas vezes, vai conversar com você, ouvir sua voz e vai te avaliar, vai pedalar com você em alguns momentos, coisa que a IA não faz. Então a IA é completamente analítica, Ela é com base em raciocínio lógico ali, programação, e ela não tem esse feeling, Claro que ela consegue avaliar muita coisa, mas depende muito das informações que você coloca e eu vou falar muito sobre isso ao longo desse vídeo. Quando a gente fala de IA também, para você que não conhece, IA é basicamente uma ferramenta de pesquisa, de busca, de geração de imagens e tudo mais, e a gente fala hoje de IA e lembra do ChatGPT, que é o que a galera mais conhece, mas eu uso muito, mais o Gemini, que é do Google, que também é muito semelhante ao ChatGPT, e eu utilizo ele por conveniência também, porque eu comprei um celular da Samsung e ganhei uma assinatura de 1 ano, então eu tinha o Gemini Pro, que já é muito mais acessível no sentido de você ter acesso às informações sem limitar tanto quanto as versões grátis, por exemplo, do ChatGPT. Se você não tem um plano pago, se você não quer pagar por isso, você pode usar normalmente, só que você vai ter algumas limitações ali, por exemplo, de respostas, Você vai ter que esperar um tempo para poder utilizar no outro dia, mas é muito possível sim você utilizar a versão gratuita para você também gerar essas pesquisas e montar os seus treinos. A primeira vez que eu utilizei IA no mountain bike foi para saber a calibragem dos meus pneus. Eu pesquisava em muitos vídeos ali no YouTube, materiais na internet, mas nunca achava uma forma de saber efetivamente a calibragem que eu deveria usar. Até que deu um estalo um dia, eu falei, caramba, eu posso usar a IA para me responder isso. E a primeira coisa que eu fiz foi colocar as informações que eu precisava, Eu preciso saber a calibração dos meus pneus, eu tenho 87 quilos, eu tenho uma mountain bike com rodas assim assado, coloquei lá aros Visan Extreme Pro, coloquei os pneus que eu utilizava, que estavam no tubeless e tudo mais, o tipo de terreno que eu andava mais frequentemente, e ela me passou as informações muito completas e eu já me surpreendi muito com a resposta, que era algo que eu não esperava, para ser sincero, e me deu a calibragem que eu utilizo hoje, que é 29 PSI na roda traseira e 27 na roda dianteira. E isso pode variar um pouquinho, por exemplo, se eu for rodar um dia em asfalto, eu posso aumentar um PSI ali pelo menos e rodar um pouquinho com o pneu mais cheio para ter uma rolagem melhor. Mas essa calibração que ela me passou, para mim, hoje é ideal, fica com a bike confortável, tem bastante grip ali no estradão. O pneu da frente, que eu tinha muito problema de sair nas curvas, porque eu usava 30 PSI na frente, eu usava os dois iguais, também não tinha informação que tinha que ser diferente, me ajudou muito. Então essa foi a primeira parte. Eu falei, cara, eu posso ir mais além disso e tentar ver qual que vai ser as respostas para me dar com relação à performance. E foi aí então que eu criei um agente, entre aspas, dentro do Gemini e coloquei lá, haja como meu técnico de ciclismo, especialista em aumento de performance, para melhorar meus pontos que eu preciso ali melhorar. Enfim, não foi exatamente esse texto, mas foi nesse sentido, para ele entender que todas aquelas conversas que nós íamos ter naquele ponto ali seriam com relação à minha performance no MTB e ele precisaria agir como um profissional, vamos dizer assim. E a partir disso eu coloquei novamente todos os dados que eu tenho sobre a bike, as configurações completas da bike, coloquei as minhas informações pessoais, peso, altura, idade, coloquei também como que era meu ritmo de treino, como que é a minha força. Eu não sou um cara muito forte, Eu tenho tamanho, eu tenho 1,79, 87 quilos, tenho um porte legal, mas eu não sou um cara forte, assim, eu sei disso, é meu biotipo, não tem como mudar isso. É genética. Então coloquei, desde quando eu comecei a pedalar, coloquei muitas informações que geram ali um banco de dados para ir trabalhar em cima disso e te dar respostas mais precisas. Então eu coloquei ali, a partir disso, o meu principal objetivo. Eu pedalar 1 ano e eu quero melhorar nas subidas, porque eu me sinto muito fraco e tudo mais, e aí a partir daí ele estruturou um treino de subidas, que foi o primeiro treino que eu fiz. Que era um treino basicamente estruturado de uma forma que eu pegasse uma subida de 3 a 4 minutos e fizesse ela pelo menos 4 vezes. Esse primeiro treino que eu fiz, eu confesso que foi difícil para mim, porque eu estava começando ali e ao longo do tempo eu fui dando ali os retornos para a IA. Toda vez que eu fazia um treino, eu colocava as informações lá, ela fazia a avaliação. E nesse começo, eu sinceramente não colocava muitas informações sobre o feeling que eu estava tendo, dos treinos, no sentido assim, depois desse treino eu estou muito cansado. Não fazia isso. Mas depois do tempo eu comecei a fazer e aí começou a me dar respostas ainda mais precisas. Então no primeiro momento eu fiz esses treinos de subida durante 1 mês,
Depois de um mês ali, um mês e meio, eu comecei a sentir uma diferença já quando eu andava com as outras pessoas, né, que eu já estava acostumado a andar. Comecei a me sentir mais forte, né, nos pedais, né, para subir principalmente, as pessoas notaram isso. Claro que não é algo assim exagerado, não é algo surpreendente, mas você sente que você tá subindo melhor. E aí eu falei, cara, eu vou estruturar melhor ainda esses treinos, né, então eu vou jogar realmente a semana inteira para treinar baseado na IA. Então ali, depois desse treino, eu comecei a dar os feedbacks também, comecei a colocar, por exemplo, análise de segmentos que eu fiz antes e depois para ver o quanto tinha melhorado. Então, assim, foram muitas informações que eu fui alimentando ao longo do tempo, até porque eu comecei a usar o Strava. Quando eu comecei a andar de bike, eu já usava o Strava já. Então, assim, eu tenho muitos dados para fazer comparativos de performance, por exemplo, de evolução. Então, assim, e no começo desse ano eu já estruturei melhor ainda os treinos, né? Então, eu faço basicamente 3 treinos com planilha da IA, que é o treino de subidas, que eu continuo fazendo, mas cada vez vai aumentando um pouco o grau de dificuldade, algumas coisas mudam ali durante as semanas, né? Cada semana a gente faz um update. Tem o treino também de tiros, né? Que é o treino ali para atingir o V2 máximo, né? Claro que é um objetivo, mas é um treino para melhorar também ali, né? A explosão, né? Atingir ali, fazer o coração realmente trabalhar. E também tem o treino de Z2, que é o treino, o longão, né? Que é o treino baseado ali numa faixa de frequência cardíaca, que a gente vai gerar também ali resistência e também queima de gordura. Então, assim, as respostas da IA, elas são muito bem estruturadas. Você aprende muito com a IA. Então, assim, não é simplesmente uma receita de bolo que ela vai te dar, faz isso, isso, isso. Não, ela vai falar, você vai fazer isso porque você fazendo isso vai te trazer tal benefício, né? Mas vai te trazer também um ponto negativo quando tem ela fala. Então, assim, é realmente como se fosse uma pessoa te ensinando as coisas ali de forma muito, muito, muito bem explicada e muito bem estruturada. Claro que ela comete erros, então você precisa estar muito ligado nas informações que você coloca ali, né? Pelo menos eu sinto isso nas coisas que eu faço. Então, assim, eu tento colocar o máximo de informação, fazer uma pergunta bem elaborada, fazer uma resposta bem elaborada, porque as devolutivas também serão muito bem elaboradas. Então é como você conversar com um médico, por exemplo. Se você for no médico e não falar para ele os seus problemas que você sente em detalhes e explicar, ele não vai conseguir ter uma avaliação detalhada, né, para te devolver o seu diagnóstico. Então, para mim foi muito bom fazer isso, né? Eu tô treinando com IA basicamente indo pro 4º mês já e eu sinto assim uma diferença muito grande. E um ponto muito legal que aconteceu também, que conciliando com todos esses treinos também, eu fiz um exame do coração no final do ano e fiz um teste de esteira, que segundo o cardiologista é um teste que a gente tem que fazer depois dos 30 anos, pelo menos uma vez por ano. Eu não sabia disso, tô com 34, indo para 35. Então, a primeira vez que eu fiz esse teste, ele marca lá, você vai numa esteira e vai começando lento e vai aumentando, ele vai medindo ali a sua frequência cardíaca com os dispositivos, vai medindo a pressão para ver como é que está a sua recuperação, né? Enfim. E eu joguei esse exame também, eu joguei o resultado dele dentro da IA e ela fez uma análise e depois de várias conversas, várias entradas que eu dei ali de informação, eu consegui redefinir as minhas zonas de frequência cardíaca para utilizar, né, o GPS ali, o ciclocomputador, e também fazer um treino correto dentro das minhas frequências cardíacas, porque antes eu fazia um treino de Z2 e o Z2 dentro daquilo que eu achava que era o certo estava errado e eu fazia um treino de Z1. Então depois dessa estruturação também das frequências cardíacas, cara, mudou muito meu treino e eu acho que assim, foi uma das coisas mais benéficas nesse tempo todo, depois dos treinos estruturados, que foi realmente acertar as frequências ali para mim poder fazer um regenerativo da forma correta em Z1, por exemplo, fazer o treino em Z2 da forma correta e também fazer os treinos, por exemplo, de subidas, fazer os treinos ali tentando atingir ali o VO2, né, que é o Z5 no caso. Eu tô falando aqui de uma forma bem superficial. Se tiver algum erro que eu falei aqui, vocês podem me corrigir, não tem problema nenhum. Talvez eu tenha deixado alguma informação de lado, mas basicamente isso. Então, assim, juntou tudo isso, criou todas essas informações, esse banco de dados, as devolutivas delas são sempre baseadas nas informações que foram alimentadas. Então é algo muito bom, é como se realmente uma pessoa me conhecesse há 1 ano e meio atrás, desde quando eu comecei a pedalar, e veio me acompanhando até hoje, né? Se bem que pegou ali um período bem depois, mas as informações que eu alimentei, elas são muito válidas e a IA também utiliza isso. Então, em resumo, né, o que eu tenho para falar para você, se você pretende começar a utilizar a IA, se você já usa a IA, mas não tem um bom resultado, o segredo, acredito eu, que seja você colocar as informações bem detalhadas, as perguntas bem feitas, com objetivos, né, que você precisa, né? Nem todo mundo às vezes quer evoluir na subida, às vezes alguns querem fazer treinos mais longos, alguns querem melhorar, por exemplo, o cardio, outros querem emagrecer. Então, todos esses objetivos você vai colocar lá, ela vai te dar a resposta de acordo com o seu objetivo e ao longo do tempo você pode ir mudando isso também. Outro ponto também muito interessante que eu utilizei eu falei isso até em outro vídeo já de uma forma superficial, foi com relação à minha reposição de eletrólitos ali no pedal, minha reposição de carboidratos,
A IA já me deu hoje praticamente a quantidade exata que eu teria que consumir de carboidratos, né, de gel, de água, de isotônico, de tudo isso para um pedal de 3 horas. E eu realmente assim vejo que fica muito assertivo, né? Como eu disse, ela comete erros, mas quando comete um erro você consegue identificar. E também, se você achar que está errado, se você confirmar isso, é só você fazer uma pesquisa rápida na internet, ou você jogar para outra IA, por exemplo, para fazer um duplo check ali. Mas de certa forma, assim, para quem é amador como eu, quer evoluir, tem dúvidas, às vezes não tem condição de pagar um treinador, às vezes não quer pagar porque às vezes não vê necessidade e quer ter informações mais precisas, com certeza utilizar é uma das formas hoje mais viáveis que existe. Lembrando que eu não estou aqui para falar mal, né, de treinador, até porque o objetivo não é esse, eu não tenho nem por que falar mal de treinador, sendo que eu nunca treinei com treinador. Eu não acho também que a IA vai substituir integralmente o treinador, né, real ali, o preparador físico e tudo mais, mas como eu falei, para o meu objetivo, para as coisas que eu tô almejando e para os ganhos que eu quero ter, está sendo muito benéfico. Tudo isso é um resumo daquilo que eu tenho feito. E se você achou legal esse vídeo, chegou até o final, curte aqui embaixo, se inscreve para ajudar a gente a bater os 1000 inscritos. E se você também tem alguma curiosidade, se você quer falar algo, se você treina também com IA, coloca aqui embaixo, que as pessoas que eu conversei ultimamente e que têm falado que também utiliza, só tem pontos positivos. Então é isso, tamo junto, até o próximo vídeo.